Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar com o Marcelo Faria, da Contabilidade Riacho, especialista em supermercados, e vai trazer para a gente muito conhecimento no que se diz respeito à parte contábil da gestão de um supermercado. Infelizmente, eu não vou poder participar desse bate-papo, mas nossa coordenadora da área de fiscal do nosso suporte, que é a senhorita, né, senhora Ana Paula, vai estar junto com a gente aí, trocando, batendo esse papo aí com o Marcelo aí, trazendo muita coisa legal para vocês aí, tá bom? Um grande abraço para vocês aí e aproveitem o bate-papo. Olá, pessoal. Eu sou Ana Paula Campos, eu trabalho na Linear, tenho 10 anos aí já de trajetória, eu sou especialista na parte fiscal do sistema, e hoje a gente está aqui com o Marcelo Faria, né, contador, especialista em contabilidade de supermercado, então ele tem um conhecimento vasto aí sobre essa área, e a gente vai hoje conversar aqui sobre alguns assuntos da parte fiscal, e com a contribuição dele a gente pretende esclarecer muitas coisas, dificuldades, né, e situações que a gente encontra aí no dia a dia fiscal desse ramo, né, e de outros aí, supermercadistas. Então, Marcelo, prazer, né, seja bem-vindo, muito obrigada aí pela sua contribuição. E Ana, tudo vamos bem? começar. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Será um prazer aqui trocar experiência com vocês aí. Que bom, Marcelo, a gente espera que a gente consiga enriquecer muito nosso conhecimento com esse bate-papo. Vamos lá. Marcelo, como a gente vê no dia hoje, né, hoje em dia, o fisco, ele realmente intensificou muito, né, a fiscalização, a tributação dos produtos. Então, hoje em dia, a parte fiscal de uma empresa, ela é muito importante, né? Então, quando uma empresa, ela precisa entregar essas obrigações, a gente tem que ter, né, um cuidado muito grande. Hoje, quando a gente tem aqui principalmente aqui no atendimento, e acredito que isso seja de forma geral, quando uma empresa vai trocar de regime, por exemplo, né? Sim. Que ela está no Simples Nacional, por exemplo, vai trocar por um lucro presumido, ou lucro presumido para lucro real, a gente encontra algumas dificuldades, né? Principalmente com quem está ali fazendo isso. O que você tem para falar sobre essa questão do regime? Quais são os cuidados, né, que a pessoa tem que tomar? O que ela precisa observar na hora de fazer isso? Tá bom. Ana, de uma maneira geral, eu queria trazer essa história no sentido linear, ficou trocadilho aqui, né? No sentido histórico dessa cultura de dificuldade. Quando surgiu a figura da submissão tributária, lá atrás, era muito confortável a gente estar ou não no Simples. Então, esse medo de sair do Simples, estou falando pontualmente em relação à saída do Simples, ele aparecia menos. Então, a gente era um pouco menos dependente a um nível de sistema e a um nível de obrigação acessória, que a gente está falando de Sintegra, SPED, esses assuntos assim. Nem existia, né, a figura do SPED naquele momento. Então, como não existia o cupom eletrônico, como não existia SPED, era muito mais confortável a gente sair do Simples. E a minha classe, né, eu estou dizendo os contadores, naquele momento, toda essa imensidão de informações que acresciam, além das atividades normais de por imposto, aquilo trazia receio no sentido técnico, se o sistema conseguir entregar, se o cliente, no caso o supermercadista ou empresário, né, do varejo qualquer, se ele entenderia a atividade de ter que fazer aquilo na loja, se o contador de maneira interna conseguia gerar todos os impostos e obrigações, então criou-se uma bolha, uma cultura de desconforto, mesmo que não exista hoje mais sentido para isso, ainda se mantém essa cultura em ficar no Simples. A gente sabe e conhece o cenário a nível de Brasil e sabe que em todos os estados onde existe a figura da submissão tributária, a partir de um faturamento muito humilde, já compensa sair do Simples. O Simples Nacional é um imposto muito caro para o supermercadista em estados que têm a figura de submissão tributária. Por quê, Marcelo? Porque a gente tributa novamente um tributo que já foi recolhido na cadeia anterior, né? De fato. Então, o que eu tenho a dizer para a turma toda? Se você tem um sistema que é especialista em supermercado, a chance disso dar errado é muito pequena. Por quê? Porque sistemas que têm esse olhar especializado para o setor, eles já têm desenvolvido no corpo, na lógica do sistema, várias correções que dificultam o erro.
Então, esse eu acho que é o grande primeiro ponto. Se você está com essa preocupação, essa seria a minha primeira indicação, sabe, Ana? Um Eu acho sistema fundamental que isso. esteja preparado. Sim. Porque, vamos pegar o caso de vocês, por exemplo. No momento da entrada, eu já consigo fazer a pré-nota. Exatamente. Hoje a Como é que gente eu vou tem... devolver um caminhão de leite que veio com cadastro errado de um atacado distribuidor? É difícil, né? Uhum. Então, sim, se a gente levar todo esse processo para a prática, e não só falando de fiscal, que ele está casado com o processo, você precisa ter um sistema especializado, porque ele cerca vários fatores, inclusive práticos, que dificultaria uma pessoa que estivesse saindo simples, né? Então, basicamente é isso. Então, falar que é fácil não é, mas eu acho que um grande passo, e inclusive decisivo, para que isso seja concretizado de maneira saudável, é o uso de um sistema especializado. Exato. E hoje a gente tem uma gama de clientes muito grande, né, que é do lucro real, lucro presumido, tem alguns clientes do Simples Nacional também, e a gente tem muitas ferramentas, né, como você mesmo citou, do sistema, que já estão voltadas para esse tipo de regime. Então, se torna muito mais fácil, parametrizações, né, a pré-nota, como você mesmo já falou, que vai facilitar demais a vida do usuário, né, a figura fiscal propriamente, que eu posso parametrizar, para deixar já pré-definido para quem vai entrar com a nota. Então, realmente é necessário, né, isso. E as dúvidas que surgem em relação à questão da tributação também, né, igual você falou, que eu estou ali no Simples, tem aquela falsa ideia de que eu estou pagando ali só uma tarifa, uma taxa lá mensal, e que só aquilo está bom, mas eu tenho coisas envolvidas ali na operação, como o próprio ICMS-ST e outros impostos ali que não são incidentes ali, né, no Simples, Sim, sim. mas que eu consigo fazer um planejamento fiscal muito melhor e talvez economizar muito mais, né? Eu tenho, Ana, isso numerado, eu faço a estatística de 200 pontos de venda, 200 supermercados, há muitos anos eu faço. Então, eu tenho um número muito consolidado a nível do Sudeste, sabe? Uhum. A média do Sudeste, claro que as condições fazem com que esse número flutue, mas não de maneira significativa. Um supermercado que está no teto do Simples Nacional, vendendo 300 mil mês, ele paga 11,83% só de Simples sobre faturamento. A média do Sudeste, de todos os impostos, inclusive o previdenciário, é de 4% sobre faturamento. Então, é praticamente um terço. Então, vale o trabalho. Exato. Isso para os estados que têm a figura da substituição tributária Sudeste, ok? Então, assim, a gente quase que não vê, eu vi poucas vezes, algum sentido que não vale a pena mudar. É quase que uma resposta absoluta. O número é gritante. E é muito importante a colaboração da contabilidade, né, Marcelo, nessa questão, nessa decisão, e também na própria transição, né, para ajudar a empresa a enxergar isso, né, e para poder também ajudar ela a deixar parametrizado da forma que deve ficar cada imposto, para a pessoa também entender, né, como é que o ganho que ela vai ter lá na frente. Assim como o sistema, a gente sugere, né, a gente usa a expressão sugere para não falar que é mais do que sugere, né? Uhum. O sistema especializado, a gente entende, e não só para o supermercado, mas teoricamente em qualquer área, nessa loucura tributária que a gente vive nesse país, que tem um contador também especializado, independente, né, se está com a gente ou com qualquer outro. Por quê? Vamos imaginar que você vai trocar de sistema. A primeira coisa que a Linear vai pedir é, olha, você tem que olhar seu cadastro, não é isso? Sim, exatamente. Então, você vai mandar isso para uma pessoa que não mexe supermercado, ele vai olhar aquilo e vai, nossa, meu Deus, tem 30 mil SKU aqui, eu vou ter que olhar 30 mil itens. Ele não sabe que as condicionantes existem enquadramentos. Ele não sabe que a perfumaria quase toda é monofásica, né? Então, nós não estamos falando de 1.500 itens. Nós estamos falando de 6, 7 NCMs. Isso, então, grupos ali que ele vai aplicar praticamente a mesma coisa. Exatamente. Então, para quem não está acostumado, parece um bicho de cabeça. Para quem está acostumado, é uma coisa super simples. Né? Serviço de um dia, no máximo, aí, ou menos, de uma pessoa que entende do assunto. Então, a vantagem de você estar com um grupo de especialistas é essa. A pessoa já passou por várias situações N vezes. Então, quando aquela bola chega torta, não, calma lá, é coisa simples de fazer. Vamos pegar. Me manda a planilha aí, já aconteceu várias vezes, inclusive com a Linear. Mandou a planilha,
aquela planilha padrão, a gente ajusta, devolve para a linear, ele importa e está pronto, né? O cadastro já está ajustado. Exatamente. E é uma facilidade grande, né, Marcelo? Porque o cliente não precisa ficar alterando ali item por item. A gente tem essa planilha mesmo que você citou, que facilita bem isso, porque aí você já consegue ali identificar o grupo dos produtos, né, um determinado NCM que vai incidir uma tributação que hoje se facilita muito. Então, você faz isso rapidamente, e porque você já tem esse know-how, né, você já tem essa facilidade, então rapidamente você identifica e já altera, e o cliente já consegue também rapidamente colocar isso dentro do sistema. Então, com um dia, 2 no máximo, a tributação dele está totalmente ok dentro do cadastro. Isso aí. O fato de você poder ter condição de aprofundar no assunto, continuando na história do cadastro, é muito interessante, porque principalmente em supermercados que têm um volume um pouco maior de venda, que estão no interior, que abre mais o SKU, começa a vender um pouco de material de construção, material agropecuário, que acontece muito no variedade interior. grande. Eles aumentam o número de SKU. Eles mandam um cadastro para a gente revisar e falam assim, não, mas tem 30, 40 mil itens. Mas são só 400 NCM. Então, não são 30 mil itens, são 400 ajustes, né? Claro que tem um detalhezinho ali entre café de cápsula e café em pó de pacote. Então, assim, são detalhes no processo. Que vai tratar as exceções, fica mais fácil, né? Exatamente. Isso aí você vai tratar as exceções, que a gente já sabe quais são, né? Questão de padaria, questão outra no açougue ali, enfim, são detalhes. Mas, assim, que bicho de sete cabeças que é esse? Porque não existe, né? Não existe. É tranquilo para quem lida com isso de maneira rotineira. Então, em relação ao panorama geral, em relação à mudança de regime e tudo mais, eu acho que hoje, com a experiência que a turma já tem, né? No caso, vocês alinearam isso. Vocês estão em experiência sobrando em condição de ajudar. A pessoa que não tem um sistema que tem esse nível de experiência dificulta o processo. Aí, de fato, é um desafio. E aí a gente esbarra um pouco também, às vezes, em algum usuário que não tem ali um conhecimento, né, uma crítica para poder fazer em relação àquilo que ele está, do trabalho dele no dia a dia, e ele acaba que fica, né, no meio do caminho, porque ele não tem o conhecimento para poder entender o que ele está fazendo, né, e se o sistema também não consegue ajudar ele nesse sentido, né, apesar de não ser o foco principal do sistema, mas acaba que, né, a gente consegue contribuir. Então, ele tem uma dificuldade ainda maior, né? Isso, tem sim. Falando em usuário, eu queria adentrar no assunto aqui já, pelo seu gancho aqui. Uma coisa que a gente aconselha a todos os empresários é o seguinte: é natural que a escolha do operador do sistema venha da proximidade que o empresário tem. Por exemplo, se ele tem afinidade, se ele confia naquela determinada operadora de caixa, é natural que no circuito em qual ele vive, que ele pense na hipótese de levar essa pessoa para operar o sistema. Eu estou usando ela como exemplo, mas pode ser qualquer outro. Sim. Então, o que a gente sugere para esse empresário? Que, nesse momento, que ele consulte a contabilidade, que ele consulte a empresa de sistema antes de tomar essa decisão. Por quê? Principalmente em relação ao supermercado, o mesmo produto, ele entra 7 vezes no mês. O giro é muito alto, né? E a gente sabe que a mudança de gramatura, ela influi em um cadastro novo ou um ajuste de tributação. Como que uma pessoa vai operar um sistema sem ter esse tipo de conhecimento? É impossível, né? Então a gente sugere para o empresário que tome cuidado na troca desse operador de sistema, né? Na pessoa que cadastra, que entra com as notas, porque o assunto é muito extenso. Então, você pegar uma pessoa sem preparo e colocar é um tiro no pé. Eu costumo colocar um exemplo, Ana, que é muito interessante. Você sabe aquele fósforo pequenininho, aquele que tem poucas unidades? Sim. Eu costumo usar ele como exemplo. Se você, em um supermercado que tem 3 a 4 checkouts, se o cadastro dele estiver incorreto, ele gera R$9.000 de imposto a recolher em período fiscal. Um fósforo. Você imagina a magnitude de um supermercado. Isso. Então, eu tento criar um exemplo para que todo mundo possa entender a importância do cadastro bem feito, sabe? Sim. Esse é um exemplo que eu adoro dar. Então, o fósforozinho ali, ó, que né, não tem representatividade praticamente nenhuma no volume de faturamento, ele gera isso. Então, é fundamental que a gente escolha e prepare bem, capacite bem essa pessoa, né?
Exato, é bom esse gancho aí que você levantou, né, esse assunto que você levantou, porque realmente tem um impacto muito grande na apuração do cliente, na entrega das obrigações, ter uma pessoa, né, que tem esse conhecimento. Então, é importante realmente ter esse cuidado na hora de escolher alguém. Então, é preciso que essa pessoa tenha capacitação, né, que ela saiba do que ela está fazendo, se ela não souber, que ela se capacite antes de assumir a função. Né? Então, consultar a contabilidade é muito importante, para a contabilidade também dar o parecer a respeito do que está envolvido no processo que a pessoa vai exercer, né? Porque às vezes ela nem sabe. Às vezes ela está achando ali que ela só vai ficar entrando com nota automaticamente, mas envolve outras coisas ali, umas decisões que ela vai ter que tomar ali no dia a dia, na entrada da nota, que talvez ela não esteja capacitada para fazer. Né? Então, a contabilidade também é uma parceira para isso. O próprio sistema também, que vai receber também o suporte dessa pessoa, né? Que vai prestar, aliás, né, o suporte para essa pessoa. Isso. É isso aí. Tem várias pecadinhas, né, Ana, nesse processo. Vamos falar de entrada de nota? Vamos, porque isso aí, o cadastro, ele vai estar, né, diretamente ligado com isso, porque se eu não consigo fazer um cadastro certo, então a minha nota fiscal também vou ter uma dificuldade tremenda, né, para fazer. Então, hoje a gente tem, inclusive aqui, no nosso suporte, a gente tem essas questões, né? Porque às vezes a gente tem alguns clientes que têm uma dificuldade muito grande, justamente até do que colocar na nota fiscal, né? Uhum. Que CFOP que eu uso, que tributação que eu coloco aqui. Eu posso, por exemplo, meu fornecedor me trouxe uma nota fiscal que tem um destaque de um ICMS-ST ali, de um ICMS da operação. Eu posso colocar esse ICMS aqui na minha nota? Eu posso aproveitar esse crédito? Né? Acontece bastante, né, aqui com a gente. Acontece. Enfim, a primeira coisa que o empresário tem que entender é que isso faz parte do nosso dia a dia, né? É trabalhoso. Então, é isso que eles chamam de burocracia tributária. Enfim, eles dão vários nomes disso. Então, o empresário, além de saber comprar e vender, ele tem que saber lidar com isso. É uma realidade que a gente tem. Então, especificamente sobre as entradas de nota, a gente tem que entender que a resposta fiscal ela está associada à conexão que a gente tem com o fornecedor. Exemplo, se eu compro nota de um frigorífico da mesma unidade federativa, teoricamente, a ST já deveria estar vindo recolhida, certo? Sim, exatamente. E se eu compro de um produtor rural no interior, que é muito comum? Muito. O pessoal esquece que tem que existir o recolhimento por parte de quem? Por parte dos supermercadistas. Exatamente. É a obrigação dele corresponsável, né, por aquilo dali. Então, ele precisa ficar atento a isso. Então, veja bem, é um exemplo que eu estou trazendo para ilustrar. Uma maneira seria como vai entrar com a nota do supermercado, do frigorífico. Uma maneira é do produtor rural. Então, a resposta, a maneira que você vai entrar com a nota, está relacionada à forma com o tributo de quem você está comprando. Vou te dar outro exemplo. Às vezes, você compra de um distribuidor que está, vamos usar um exemplo, que está em São Paulo e compra de Minas, ou que está em Minas e compra de São Paulo. Às vezes, ele tem um regime especial e não vem com ST recolhido, mas aquele produto tem substituição tributária regional. Então, é obrigação do lojista fazer o recolhimento separado daquele produto. Então, no momento que entrar com aquela mercadoria, para que o custo não fique errado, é importante que você insira os dados de maneira correta no sistema. Sim. Uma pessoa que não tem experiência ou que não se aconselhou com a pessoa correta, vai fazer isso? Não vai. Exato. Aí a gente volta de novo na questão do usuário, né? Apesar da gente ter o sistema que vai te dar esse suporte, né? Hoje a gente tem dentro do sistema as formas de parametrizar, igual nessas situações que a gente tem essa variação, né? Compra de um é de uma tributação, compra de outro é de outra tributação. A gente tem a figura fiscal que a gente consegue deixar isso parametrizado no sistema. Mas, de toda forma, a gente precisa de um usuário que impute isso, né? A gente precisa de alguém que tenha esse conhecimento para poder colocar isso dentro do sistema. E posteriormente criticar, né? Isso. Então, de novo, a gente volta naquela situação de quem está usando, né? Da capacitação de quem está usando o sistema para poder conseguir entrar com esse documento, com essas condições que você citou, né? Que elas vão acontecer, né? O nosso país, né? A gente conhece, e a tributação aqui varia de um estado para o outro, às vezes até dentro do mesmo estado, né? A gente tem coisas diferentes. Veja bem, Ana, olha a importância do que a gente está trazendo. Vamos lá. Imaginar que essa situação de fato ocorra e que essa pessoa
não lance isso atrelado à nota, ok? O que vai acontecer com o custo? Vai ficar errado. Vai ficar a menor. Isso. Se quem precificou, ou, né, enfim, uma pessoa que deixe isso passar, o que vai acontecer? Esse produto vai ser precificado a menor. Exatamente. Aí lá na frente, prejuízo, né? Exatamente. Porque não vai estar ali aplicando todas as despesas, né? Todos os custos corretos dentro do produto dele. O impacto é muito grande, né, Marcelo? Em todas as áreas, praticamente. Ana, vamos numerar isso aqui que a gente está dizendo. A figura de execução tributária, a nível do Sudeste, ela representa, no mínimo, 60% de um negócio supermercadista no Sudeste. É muita coisa. Tem estados que é mais do que a gente está dizendo. Então, a gente está falando de coisa sobre exceção, nesse caso aqui nem é exceção. É uma super regra, é um negócio muito sério, assim, de fato, ele leva ao lucro e ao prejuízo. Então, assim, essa a importância da atenção ao qual o operador, nós estamos falando de loja um pouco menor, né, que não tem setor fiscal. Sim. Qual o operador faz o papel do auxiliar fiscal ali na loja. Então, a gente tem que treinar essa turma. Tem que ter parceiro especializado, sistema especializado, porque senão o dinheiro corre pelo ralo. Vai embora, e vai mesmo, porque a importância disso, o impacto disso é muito grande. Inclusive, aproveitando, né, a gente falando aqui sobre o ICMS-ST, que influencia diretamente na precificação, né, que se eu não coloco ali, como você bem citou, eu tenho um custo muito menor do que realmente eu tive, né, então eu vou ter ali uma precificação errada, vou vender meu produto errado, consequentemente vou ter um lucro errado ali daquele produto, né, possivelmente até um prejuízo, né, na venda dele. E hoje a gente tem uma pauta aí que está bem em alta, né, que é a questão da exclusão do ICMS-ST da base do PIS/COFINS, né, que aí foi uma discussão longa. A gente teve primeiro do ICMS normal, que aí foi decidido e hoje já é feita a exclusão, inclusive no sistema a gente já tem o recurso já há algum tempo, já tem uns anos que a gente já faz isso de forma automática, e agora veio a questão do ICMS-ST, que, né, foi uma discussão inicial, e algumas pessoas entraram com ação a respeito, né, e agora foi decidido no final do ano passado, em dezembro, que será feita, né, que pode ser feita. O que você acha sobre isso, né? O que você pensa sobre essa questão da exclusão? Qual que é o benefício que as empresas podem conseguir a respeito disso? Tá bem. Eu vou começar a sua resposta por essa história de uma maneira completa, tá? Tudo bem. O julgamento dessa questão, ele vem, se não me engano, de 2003. Veja a diferença. Tem 20 anos que isso está sendo discutido. Eu posso estar errado aqui por um ano ou dois, mas acho que não estou. Então, o varejo, de uma maneira geral, vem discutindo a tributação de imposto sobre imposto. Então, a gente, basicamente, no supermercado, a gente tem os impostos por dentro, que é o PIS, o COFINS e o ICMS. Então, quando você tem um produto, vamos imaginar que figure a R$100, dentro desses 100, você tem a figura do ICMS, do PIS e do COFINS, se ele for tributado. É o caso anterior ao que você está dizendo. Então, discutia-se o seguinte: se eu estou pagando o PIS COFINS sobre 100 e o ICMS sobre 100, como? Algum eu estou pagando a mais. Então, existem julgamentos, inclusive, no sentido reverso, sobre o ICMS na base do PIS COFINS, que é o sentido reverso, né? Mas decidiu-se que, em 2017, que, de fato, o ICMS, na composição do preço de venda, não fazia parte para o recolhimento do PIS COFINS. Então, o que aconteceu? Empresários mais atentos, né, que são melhor assistidos, já haviam judicializado isso lá atrás. Então, principalmente o setor de utilidade do supermercado, que não tem a figura de substituição tributária, tem muita tributação. Então, tem estados que são 18% interno. Então, você paga o PIS/COFINS, sobre os 18% lá do centro. É um valor expressivo. Então, em 2017, encerrou-se a questão e decidiu-se no Supremo que, de fato, o ICMS não fazia mais parte da incidência do PIS/COFINS. Então, uma mercadoria de R$100, que é o exemplo que a gente está trazendo, você só poderia recolher o PIS/COFINS sobre os 82, que seriam 100 menos os 18 da 82. Ótimo. Então, quem já tinha judicializado, conseguiu-se creditar desse valor para fazer compensação, e, a partir daquele momento, em 2017, mesmo os que não estavam judicializados, poderiam fazer exclusão no momento de emitir o cupom ou da apuração do PIS/COFINS. Então, o que o linear já está preparado?
No momento que eu vendo essa mercadoria por R$100 e vou apurar o PIS/COFINS, ele já deduz esse ICMS, certo? Exatamente. Perfeito. De todas as notas. Isso. Então, essa era a questão elementar lá do início da história. Só que uma questão anexa a essa que veio julgar perguntava o seguinte: oi, ei, Ana, mas e o ST? Porque quem tem volume é o ST, você concorda? Isso. Lá e pensando, também, o ST é o ICMS também, né? Ele só está sendo recolhido de forma antecipada. Exatamente. Então, perguntou-se no sentido jurídico também, e agora? Eu também paguei isso lá no meu custo. Eu também tenho direito, por questão de lógica, né? Que é evidente, né? Perfeito. E aí, no ano passado, a gente foi agraciado com essa resposta e deu-se o direito a fazer essa compensação também sobre o ICMS que está embutido no ST. Então, também foi dado o direito. Tem alguns detalhes sobre quem tem direito, janela temporal, na forma de se fazer, mas o fato é que também agora se pode fazer uso disso. Isso. Está Hoje, bem explicadinha essa questão? Está bem explicado. Hoje a modulação, né, que teve lá do tempo, né, que pode ser excluído, acredito que foi parecido com o do ICMS, que só quem entrou com ação que pode fazer a exclusão retroativa, né? Quem não entrou é só daí para frente que pode fazer essa exclusão. Isso aí. No entendimento que a gente teve, né, inclusive do que vai ser implementado no próprio sistema, para os nossos clientes já conseguirem fazer essa exclusão do ICMS-ST, que saiu lá em dezembro, então a gente teve esse prazo aí para poder entender, né, de adaptação, para saber quais são os pormenores ali de como que isso deve ser feito, aonde que ele deve ser excluído. Então, a gente, no entendimento, o cliente nosso que comprou ali diretamente do estabelecimento industrial, que teve o ICMS-ST destacado, a nota fiscal, ele vai ter esse direito de fazer essa exclusão na saída, né, dos produtos que tiverem a incidência de PIS/COFINS e que tiveram esse ST na entrada. Então, isso significa uma economia grande, né, e até falando de novo sobre a precificação dos produtos que a gente estava falando anteriormente, vai ter um impacto significativo, porque o cliente vai conseguir tirar esse valor que ele estava pagando a mais ali dentro da base do PIS/COFINS, né? Sim. Ana, eu brinco que o supermercado é a luta do 1%. Isso, exatamente, porque faz a diferença. Faz muita diferença, porque como a maioria dos produtos do supermercado é de uso comum, são quase todos commodities no sentido de varejo, eu costumo dizer que o escritório representa 50% do resultado. Então, se você não valoriza esse conhecimento e tem no seu corpo de prestadores de serviço pessoas que são especializadas, você vai ter que ser mais operário do que estratégico. Exato. Para poder ter resultado. Essa conta que você está trazendo em relação ao ICMS-ST na base é uma conta muito complexa, porque envolve com mais profundidade essa questão tributária, né? O fornecedor destacou isso no XML? Não, destacou. Aí como é que eu vou proceder em relação a isso? É da indústria. Enfim, existem várias situações. Agora, com a pessoa que não vive isso todo dia, um contador ou um sistema, que não especializado nisso, como é que ele vai poder te dar suporte em relação a isso? Não é fácil. Exatamente, não é fácil. Principalmente em relação ao sistema. O sistema tem que ter um entendimento profundo dessa regra de negócio para poder produzir um efeito correto sobre essa exclusão, né, Ana? Uhum. Isso mesmo. E até quando saem essas situações, foi o mesmo caso do ICMS, e agora também é o caso do ST, a gente precisa apurar todos esses detalhes, né? Porque a gente está lidando com uma informação muito sensível, né? Então, se a gente presta uma informação errada, né? Se sai alguma coisa errada ali, o impacto é direto no imposto do cliente, né? Que talvez ele pode pagar alguma coisa a mais se sair errado. Então, a gente tem esse cuidado muito grande. A gente conversa com os contadores, você, por exemplo, para poder tirar essas dúvidas quando elas existem, consulta, né, para saber do próprio SPED como que a gente precisa prestar essa informação. E a gente precisa muito também da parceria do nosso cliente nesse sentido, né, porque ele também precisa contribuir com essa informação, né, porque vem dele, de fato, né. A gente gera isso por causa do nosso cliente. Então, a gente ter alguém lá do outro lado também que tem esse conhecimento, que tem esse cuidado na hora de fazer a sua parte fiscal ali, contribui demais, né, para a gente. E contadores como você, que tem essa parceria, né, de conseguir também auxiliar o cliente nessa instrução,
e o software também, para poder prestar a informação do jeito que tem que ser, porque existe um arcabouço aí, né, um mistério grande em muitos impostos que hoje tem no Brasil e que às vezes é difícil de interpretação, e todo dia sai uma coisa nova. Aproveitando a sua deixa, eu queria abrir um parágrafo para a seguinte situação. Às vezes, os meus colegas, eu vou me arriscar aqui, terceirizam essa responsabilidade em relação a essas matérias fiscais para o pessoal do sistema, sabe? Uhum. Então, assim, é importante que a gente entenda qual o papel. Isso quer dizer que um não pode exercer a função de outro? Eu acredito que não, porque é uma parceria, né? Mas, eu acho que é colaborativo, né? Sim, mas é obrigação da contabilidade em mostrar claramente como funciona aquela questão fiscal. Exemplo, essa questão da recuperação do ICMS-ST, do PIS/COFINS na base do ICMS-ST. Isso, quem tem que saber é a parte fiscal do escritório. Você perguntar isso para o sistema, você está buscando informação, eles podem responder? Com certeza, se for uma empresa como a Linear, que é especializada, eles vão saber. Mas essa não é a função. Então, a gente tem que ficar atento e entregar a responsabilidade para quem de fato é. Então, assim, o pessoal do sistema, eles precisam de saber até para poder ensinar a usar a função, né? Mas é importante que a gente não delegue ao pessoal do sistema essa responsabilidade. Então, é uma parceria, mas a gente tem que entender que a responsabilidade não tem seu papel, né? E a gente esbarra muito nisso, porque a gente precisa dessa colaboração, né? Porque tem coisas que a gente realmente não vai ter como julgar, né? E aí a gente precisa realmente dessa participação ativa mesmo, da parte fiscal da própria empresa e da contabilidade, para poder ajudar também né, a como que a gente vai fazer isso dentro do sistema, como que a gente vai atender aquele cliente, que eu acho que é bem isso, a gente está ali trabalhando em prol do benefício do nosso cliente comum, né? E o próprio cliente também em benefício dele, porque isso impacta muito no dia a dia que ele vai ter, né? Sim. Como você disse lá, é a briga do 1 centavo, né? Do 1%. Então, a briga do 1%, a luta do 1%. Exatamente, faz diferença. E, aproveitando isso, a gente, em abril agora, né, no dia 1º de abril, a gente teve, mais uma vez, né, a atualização do NCM, que acontece aí todo ano, pelo menos umas 2 vezes no ano. E isso gera um impacto, né, Marcelo, grande, porque vem as rejeições, questão de tributação também envolvendo, porque o NCM está diretamente ligado com isso. Então, hoje, a gente tem a troca, eles publicam as tabelas, mas o cliente precisa ficar sempre acompanhando, porque ele tem que pensar que ele não pode fazer isso antes, né? Mas ele precisa fazer, aí acaba que chega no dia, são muitos produtos, aí as notas são todas rejeitadas, e aí a pessoa que está lá mexendo não sabe o que fazer, não sabe que NCM colocar, não sabe aonde buscar, e aí acaba gerando um problema grande lá na empresa. Geralmente cai aí na turma do sistema, né? Quando isso não é preparado, né? Exatamente, quando isso não é previamente preparado. Hoje a gente tem... Essa última divulgação, falando um pouco mais, assim, vou abrir outro parênteses aqui para falar em relação a isso. Mais uma vez falando, quando você trata com um especialista, fica um pouco mais confortável. Por quê? Essa publicação que você está dizendo de 1º de abril, ela tem a extensão habitual dessa entrada e saída de NCM, mas a única alteração que houve para o supermercadista foi a parte de carne. Isso, exatamente. E ela foi estendida para mês 7. Foi. Teve algumas alterações de novo, né? E aí o que aconteceu? O pessoal alterou, aí começou a dar rejeição porque tinha sido prorrogado. Então, sim, se você não está focado no supermercado, você vacila. Tem que estar focado, tem que ter um suporte legal. E é claro que tem que saber usar isso internamente no sistema, né? Abrindo parênteses aqui, vamos fazer só um pequeno comentário. Essa parte do açougue foi bem aberta agora na cadeia de NCM, né? Então, foi bem esmiuçado. Porque esses outros aí é um pé no sapato. Todo mundo usa. O pessoal, quando não sabe, joga lá no outros. Né? Exatamente, tudo é outros. Então, assim, falar com essa turma aí, o cadastro de açougue, gente, vão reclassificar direitinho. Aproveita essa entrada agora dos miúdos agora, de frango, e dá uma geral na reclassificação, né? Exatamente. Hoje no sistema a gente tem, a gente sempre
publica, né, de forma antecipada todas as tabelas, porque a gente tem essa informação, a gente fica sempre acompanhando ali quando que vai sair, então a gente já prepara o sistema para poder deixar isso já publicado para o cliente conseguir fazer a manutenção. Hoje a gente tem a parte do agendamento, que é sensacional, assim, porque, igual a gente estava falando, né, o cliente precisa mudar o NCM, mas ele não pode fazer isso de forma antecipada, porque senão ele vai ter rejeição na nota, né? Então ele tem que fazer realmente no dia que aconteceu a virada ali. E aí, a gente pensando nisso, a gente criou a parte do agendamento, que aí ele consegue ali fazer previamente essa manutenção e ele só é ativado realmente no dia que acontece a virada, que entra em produção mesmo, né? E é importante o acompanhamento. Isso é muito prático, né, Ana? Isso é ter empatia pela prática, né? Entender do negócio, né? Exatamente. Porque como é que você vai passar a madrugada fazendo ali? Pode ser que você erre também, né? Isso. E vai ter o quê? O impacto no faturamento. Então, a preocupação é muito grande, né? Então, a gente pensa nisso o tempo inteiro, quando a gente vai fazer alguma coisa, né? Então, esse agendamento que foi criado, ele foi justamente pensando nisso, né? Porque o cliente, se ele não consegue fazer essa apuração a tempo, ele vai ficar lá a madrugada inteira fazendo, e às vezes ele faz uma coisa errada, chega no outro dia, ele não consegue vender aquele produto, né? Ele não consegue passar lá no caixa, ele não consegue emitir a nota. Então, ele conseguir fazer isso de forma antecipada é essencial, né? Sim. E a função que vocês têm aí é espetacular. Eu acho, assim, que, de fato, assim, vocês entendem o negócio, porque tem tudo a ver com o negócio, né? Em vários sentidos. Essa função é extraordinária, muito boa. Exato. A gente tem situações, aproveitando essa questão do NCM, do cliente, existe a possibilidade da gente pegar na importação, né, nas consultas das notas fiscais, alguns dados ali do fornecedor, né? Por exemplo, o NCM, o CEST do produto. CEST. E aí, com essa dificuldade, às vezes, que o nosso cliente tem de interpretar essa tributação, na verdade, o usuário, né, que está entrando com a nota fiscal, ele acaba que, para facilitar, ele só assume o que o fornecedor mandou, né, que está na nota fiscal dele. Sim. E a gente sabe que o NCM, ele né, depende de algumas coisas ali para eu poder atribuir esse NCM a esse produto. Sim. O que você acha dessa prática, Marcelo? Sim. De pegar toda vez o do fornecedor? Você usou a palavra certa, prática, né? Vamos para a prática aqui. Olha só, o que a prática me ensinou? Quem está usando o sistema da entrada nessas notas, a gente tem um rol de fornecedores que a gente está habituado a usar, certo? Sim. Então, vamos para a prática. Vamos imaginar que eu sou um operador de sistema. E aí, chegou um fornecedor novo de utilidade que eu não conhecia, ok? Então, vamos falar de duas coisas. Primeiro, utilidade. É comum da utilidade ter fornecedor pequeno. Sim. Certo? Segundo, é comum do setor de utilidade a cadeia de fornecimento estar no Simples Nacional. Então, a gente está dizendo que é um fornecedor novo e que é um fornecedor teoricamente pequeno. Não estou classificando bom, ruim, mal, não, nada disso. Estou caracterizando a situação prática. Uhum. Então, pode ser que a chance do cadastro desse fornecedor não ter a qualidade que a gente precise. Então, o que eu digo para a turma? Toda vez que você for dar entrada em um fornecedor novo, seja mais criterioso. Uhum. Se você pegar as bigs, né, as mega indústrias aí, vamos nomear aqui, é muito difícil que esse cadastro venha errado. É muito difícil. Então, Sim. É claro que o compliance tributário, o corpo, né, de conhecimento que uma indústria dessa tem, é muito grande. Para isso vir a chance deles errarem é muito difícil. É infinitamente menor. E aquela pequena indústria que está lá no interior, na cidade pequena, que tem uma rede de conhecimento limitada, a chance dele errar e levar esse erro para dentro do supermercado é infinitamente maior. Então, a gente tem que separar, ter essa distinção e ter mais critério para esse tipo de fornecimento. Aproveitando o seu gancho, falando um pouco mais sobre isso, uma situação que também ocorre é a gente terceirizar a responsabilidade do cadastro para as empresas que fazem... como é o nome que vocês dão para essas empresas que olham o cadastro? De maneira automática? São empresas elas fazem consultoria fiscal, né? São empresas de consultoria fiscal. De cadastro, né? De cadastro, Sim. Essas empresas, eu acho assim, que é legal a gente usar dessas ferramentas. Mas eu acho que a gente não pode atribuir a responsabilidade
para essas empresas, como a gente não pode atribuir a consulta fiscal para a empresa de sistema. Então, a gente tem que entender que a gente, de fato, se torna papel responsável sobre isso. Não adianta, o supermercadista tem que conhecer disso. A pessoa que está entrando com as notas e fazendo cadastro, ela tem que conhecer, não pode terceirizar essa responsabilidade. Exatamente. É bom, né, terceirizar, ter o serviço, sim, porque facilita o dia a dia, lógico, a gente está na era da tecnologia, então sim, tudo que a gente puder de colocar de facilidade, né, usar de facilidade que a tecnologia oferece, a gente tem que fazer mesmo. Só que isso não pode gerar uma cegueira, vamos falar assim, né? Exatamente. Quem está no usuário ou no supermercadista, na empresa ali, porque a gente não pode simplesmente entregar e pronto, né? Porque exatamente, o erro ali, igual você citou ali da caixinha de fósforo, né? É bem pequenininho, mas gera um impacto muito grande lá na frente. Exatamente, é isso aí. A gente precisa aconselhar os supermercadistas a assumir esse papel. É um papel do empresário brasileiro. Né? Se fosse mais simples, seria ótimo. Inclusive, eu gostaria muito que fosse assim. Não só pelo negócio dentro desse trabalho. Eu fico triste em ter que dedicar tanto tempo a ver essas questões ao invés de ver negócio, né? Estatística, volume, DRE, outras questões. Exatamente, gerenciar mesmo, né? Gerenciar mesmo, mas, enfim, infelizmente, hoje está dessa forma. Vamos ver se na reforma tributária vai vir algo diferente. Isso, a gente espera, né? Nessa parte da transição, a gente ainda vai ter um trabalho bem grande, né? Porque a gente vai ter que trabalhar em duas frentes. A gente, inclusive, já está estudando sobre isso na nossa parte aqui de desenvolvimento, no nosso comitê fiscal, a gente já vem levantando assuntos nesse sentido, porque a gente sabe que vai ter ali um pouquinho, né, um trabalhinho bem grande ali, um caminho um pouquinho longo, até realmente tudo estar transformado, né? Trocado. Está muito nebuloso ainda, né? Nada concreto. Muito. Então, e aí uma coisa que a gente enfrenta todos os dias, né? A contabilidade, o cliente e a software house, que é essa instabilidade, né? Vamos falar assim, que existe nessa questão fiscal do país. Porque, às vezes, quando sai alguma coisa, fica bem um pouco obscuro, às vezes as coisas não são bem entendidas, não são muito esclarecidas, e até a gente conseguir fazer isso demanda um tempo. Né? E enquanto esse tempo está correndo, a gente está pagando mais imposto, a gente está tendo que ter mais cuidado para fazer certas coisas, a gente está ali numa confusão de tributação diária. É um problema que a gente enfrenta. E aí está a importância da gente ter um empresário que se preocupa de fato com isso, né? Porque a dificuldade é grande, o caminho é complicado nessa parte fiscal, né? Se ele entender que isso está associado com caixa, que isso traz economia, que isso traz lucro, ele vai procurar gente que é especialista. Isso. Porque o dinheiro aparece, é um fato. Um planejamento tributário bem feito faz uma diferença muito grande na empresa, traz uma economia muito grande. E quando a gente procura especialistas para poder fazer isso, facilita para a gente, né? Facilita ali para o supermercadista ter essa economia, porque tem, né? É fato, ela vai acontecer. Né? Então, essa questão da entrada da nota aí, de assumir esse NCM sempre, né? Sem nenhum critério do fornecedor ali, não é legal, né? Não tem como fazer, não é bom, é preciso criticar. Deixa eu fazer um comentário com você, Ana, que me veio aqui agora. É o seguinte, eles me perguntam sobre essa história de entrar com nota, e a gente sempre pensa no mundo ideal, né? O mundo ideal nem sempre é possível na prática, né? Sim. Mas se alguém me pedisse um conselho, fala assim, Marcelo, como é que você acha que tem que ser entrado? O primeiro conselho que eu daria é o seguinte, que no pedido o produto já fosse cadastrado. Esse seria o mundo ideal. Porque o comprador, às vezes, independente... A gente está aqui tratando de um cenário de empresas que tem ali até 5, 6 checkouts no máximo, tá? Que não tem aquele comprador profissional, estudou tributo, geralmente o dono, enfim, alguém ali da área que tenha ainda menos conhecimento. Então, o mundo ideal seria que, no momento do pedido, o produto fosse cadastrado, né? Porque ali o comprador está testando o tributo que o representante, o fornecedor está trazendo, né? Às vezes, a expectativa que ele tem sobre a venda de determinado produto, principalmente a área de laticínios, é uma variação de tributo muito grande. Então, ele compra aquilo no hall, achando que os produtos são todos ST e não são. Aquilo, quando chega na nota, a pessoa, vamos imaginar que ela desse a entrada de maneira correta. E aí, como é que ficaria essa expectativa no sentido de preço, né? Então, esse seria o mundo ideal, mas a gente, infelizmente, sabe que não é, e que às vezes nem tem corpo humano para poder fazer essa atividade.
Exatamente. Mas eu entendo que seria o mundo ideal, sabe? Eu chamo de mundo ideal. Seria o mundo ideal mesmo, né? O caminho feliz. Eu acabei feliz. E existe essa percepção, né, antecipada de como que eu teria esse produto. Hoje existe algumas questões, quando a gente vem dessa cultura, né, às vezes a pessoa não ter que desenvolver ali realmente um raciocínio a respeito daquela situação, não ter um conhecimento a respeito daquele lançamento que ele está fazendo. Então, existe algumas práticas que pega o que está na nota e lança, tem que ficar igual o que está na nota. Né? A nota que chegou no fornecedor é a nota que tem que entrar no sistema do mesmo jeito, na hora que eu vou fazer a devolução é a mesma coisa, tem que fazer igualzinho. E a gente sabe que não é bem assim, né, Marcelo? Eu entrego para a contabilidade e ela se vira lá, né? Exatamente, tipo isso. Ela esquece que o custo ficou errado, né? Ela esquece que a legislação obriga que o contribuinte tenha em loco exatamente o SPED, como as operações foram feitas, é coisa que o pessoal fala muito pouco sobre isso. Hoje em dia, a gente não vê fiscal em loja mais, né? Mas a legislação determina isso. Só o fato de entender que o custo pode ficar errado, para mim, já não tem nem segundo motivo. Exatamente. Vamos imaginar que você está entrando com um produto da indústria. Vamos pegar aqui um cosmético. Lá está destacando semestre e da indústria, né? Está destacando semestre e está destacando ST. Se eu jogo aquilo acreditando em semestre, eu vou jogar meu custo menor. E aí? Meu DRE vai ficar errado. Provavelmente minha precificação vai ficar errada. E por aí vai. Quer coisa pior do que isso? Não tem, né? Exatamente. Está mexendo no bolso, né? Então, é muita coisa. É muita coisa. A gente tem uma questão a respeito disso aí, de que o que vem no fornecedor é o que eu tenho que entrar, principalmente em relação ao PiscoFins, né? E aí, por entendimento, tem algumas questões do PiscoFins ali que eu não posso simplesmente atribuir o que o meu fornecedor me mandou. Né? Porque depende também do meu regime, né? De como que eu posso aproveitar aquela informação. O ICMS, ele não tem tanto essa questão. Normalmente, o que vem do fornecedor, o cliente vai entrar, a não ser no caso do ST, né? Que tem uma diferença. Mas no caso do PiscoFins existe, né? Existe essa variação. Sabe a maneira como eu vejo o que você está dizendo, Ana? O PiscoFins, em poucos fornecedores, destacam ele na DANF, né? Sim. Então, o PiscoFins, ele não está na impressão. Então, eu acho que o empresário só vê o PiscoFins quando ele chega ali mesmo na guia, sabe? Se você for pegar, boa parte do que tem volume ali de venda, e inclusive de SKU, supermercado, é monofásico, ou seja, já houve recolhimento lá na indústria, né? E quando ele chega no supermercado, ele vem com, vamos falar de questão fiscal, que eu não quero falar sobre isso, senão o assunto fica chato, mas só para ilustrar. O CST, os códigos fiscais, são muito diferentes do que serão usados dentro do supermercado, né? É justamente o que você está dizendo. Então, ele chega de uma forma e vai ser vendido de outra. Isso. E é justamente essa mudança que traz a realidade correta, que é a mais econômica, obviamente. Isso. Então, o PiscoFins, ele não está ali no espelho, ele está dentro do XML. Se você souber usar a importação de nota bem, como o Linear trabalha muito bem, por sinal, você não vai estar pagando a mais. Então, você vai conseguir apurar essa informação corretamente. E isso é essencial, né? Porque, como a gente está falando, dessa diferença, né, de tributação que existe quando eu compro, né, e quando entra ali dentro na minha loja, principalmente em relação ao PiscoFins, e isso vai ter um impacto gigantesco na minha venda, na minha precificação também, né? Sim. Vai envolver ali esses impostos. E a gente já teve, né, casos, eu já apurei casos de clientes que teve diferença de mais de 10 mil reais no imposto por causa de tributação errada de PiscoFins. De assumir essa informação que não cabia ao regime dele. Né? Então, isso é muito sensível, né? Preciso ter uma atenção muito grande. Então, quem está ali, meu regime é X, então eu posso ter a tributação do PiscoFins, tanto na entrada quanto na saída, dessa forma. Eu posso ter crédito, eu não posso ter crédito. Esse produto tem débito ou não tem débito, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Até na questão da exclusão do ICMS-ST e do ICMS da operação, se eu tributo um produto errado ali, às vezes ele é tributado e eu não coloquei ele como tributado, acontece muito quando tem a mudança do regime de tributação, o cliente é do Simples, e aí ele passa para o lucro presumido.
E aí, no Simples Nacional, eles não se atentam muito a isso, né? Sim. Como é simples, paga uma guia só em cima do sobrefaturamento, então eles não se preocupam como que está a tributação, se está certo, se está errado, coloca tudo como isento, ou então tudo como ST no ICMS, e aí quando faz a troca do regime, aí vem o problema, porque está tudo errado, o produto que deveria ser tributado está como um isento, aí o cliente deixa de fazer a exclusão do ICMS porque o produto não é tributado, ele deixa de ter um crédito porque está entrando com a nota errada, né? Vai gerando uma cascata aí. É verdade. Como é que eu vejo isso? É assim, às vezes o supermercadista vem conversar comigo sobre esse assunto, eu lido com os supermercadistas há 20 anos, então eu já conheço bem a história. Então eles vêm... Você já sabe de tudo, né? Vem dizendo o seguinte assunto: Marcela, é impossível, eu não sei como é que fulano de tal, da rede tal, vende aquele copo a tantos reais. Pois, então tá bom. Você não sabe? Então vamos ver seu cadastro? Aí vai o cadastro dele lá. Aí, quando você abrir o cadastro, o que ele está fazendo? Ele está tributando o PIS/COFINS. Não é cliente nosso, que a gente audita tudo aqui, mas são os trabalhos de consultoria. O que eu estou querendo dizer? Às vezes, ele nem erra a precificação, ele erra a parte tributária, porque como o sistema roda a precificação, ele considera os tributos que são inseridos, e aquilo coloca o preço da mercadoria acima ou abaixo do padrão de mercado, naquela flutuação de mercado. Então, o que a gente está conversando, a gente está falando muito mais de um assunto estratégico do que fiscal. É claro que é ele que dá a condição mercadológica para que ele se mantenha a nível de mercado, né? Então, a gente está falando de custo, a gente está falando de posicionamento de mercado, né? E claro que a gente está falando de assunto fiscal também. Então, se todo empresário tivesse essa visão, entendesse as consequências disso, eu acho que eles tenderiam a buscar especialistas, sabe? Exatamente. Hoje, então, assumir a informação do fornecedor é sempre com muito cuidado, né? Sempre tem que ter um muito cuidado, principalmente os menores. Principalmente os menores, por causa do que você já falou. Menores. Sim, hoje a gente tem, dentro do sistema, a importação do XML, a gente tem a parte de consulta, né, e download de XML, que já facilita muito, porque você já consegue previamente ter ali todos os XMLs que foram emitidos contra o seu CNPJ, então já permite você entrar, avaliar, né, ver como que essa nota veio, entender como é que aquela tributação vai entrar, fazer a pré-nota, né, que aí você entra ali primeiro e só para poder deixar certo ali, sem ter que movimentar nada. Eu acho essa pré-nota sensacional. Não só por questão do que a gente já está dizendo, mas por questão prática. Por exemplo, o caminhão chegou, bateu a quantidade, é descarregar, né? Não tem que ficar lá no estoque esperando para vender. Isso, exatamente. Então, existem outras questões práticas, além da questão de conferir precificação, enfim, conferir preço, prazo, produto que foi feito no pedido, né? Então, isso facilita muito. Eu acho que essa função de vocês é sensacional. Pois facilita muito o dia a dia, né? Sim, e hoje essa parte especificamente da consulta e download, o Linear ele faz a consulta somente no web service oficial, né? Então a gente só pega do web service da própria RFB. Existe aí alguns softwares, né? E alguns sites aí que pega isso também, mas não é diretamente de lá, né? Então às vezes é uma consulta ali no web mesmo, então tem algumas coisas no XML que não vem. E a gente tem alguns clientes que têm uma dificuldade em relação a isso, porque acaba que, por não conseguir, às vezes, ter essa distribuição no momento que ele quer, que às vezes o fornecedor dele emitiu a nota agora e ele daqui 1 hora quer que aquela nota apareça para ele. Né? E não é bem assim, né? No web service, lá depende da distribuição da própria RFB para poder fazer isso. Então, ele precisa ter uma organização ali para conseguir buscar essas notas. E, principalmente, consultas, né? Em outros softwares, né? Em outros meios de busca do XML, que isso acaba conflitando com o nosso sistema. Porque com a mudança que houve, né, nessa questão das consultas, que antes o cliente podia consultar quantas vezes ele quisesse, e então hoje não é mais assim, né? Existe hoje um critério muito grande, a RFB ela limitou isso muito, por causa do número de consultas que estava acontecendo. Número de acessos, né? Isso, aí acaba sobrecarregando o próprio web service mesmo da RFB, então foi por questões estruturais dela também, que ela limitou isso. Isso teve um impacto gigantesco, porque não se consegue mais ter a nota no tempo que eu quero, né? Eu dependo do web service da RFB para isso ser apresentado para mim.
Sim. E às vezes o cliente tem uns questionamentos a respeito disso, porque ele quer que a nota apareça agora. Então, o que você aconselha assim, na rotina, né, de uma pessoa, de quem está entrando com a nota fiscal, que vai trabalhar com esse radar de XML, para não conseguir ter, para não ter esse impacto tão grande, né? Às vezes da demora do web service disponibilizar a nota. Eu vou aproveitar o seu gancho, vou mais uma vez ir na história aqui, tá? Pode ficar à vontade, eu gosto de história. O primeiro estado a emitir cupom eletrônico foi o estado do Amazonas. Sim. E a gente participou do projeto lá. Então, o processamento, como ele se dá em uma escala maior, dependendo do estado, é um processamento físico, né? A gente vê nuvem, mas lá tem um computador que está trabalhando ali. Uhum. E como qualquer questão física, ele depende de várias situações e tem suas fragilidades. E assim é o processamento da Receita Federal. Então, lá no estado do Amazonas, quando começou essa história de cupom eletrônico, qual que era o grande calo? Eram os gargalos de processamento. Então, isso fazia com que o sistema entrasse, hoje em dia nem se fala mais, mas era no scan. Hoje se fala em contingência, né? Antigamente não tinha a figura do scan, ou seja, os cupons não eram processados. Lá naquele momento, o cupom era rejeitado. Você tinha que manualmente fazer a virada. Hoje em dia os sistemas estão muito mais inteligentes e precisa de menos intervenção. Então, para todo mundo ficar alinhado, existe um portal nacional, que é o que você está dizendo, que é o RFB, né? Uhum. Que limitou-se a quantidade de pessoas ou sistemas que vão lá buscar aquela informação, não é isso? Então, o que acontece com os clientes? O que a gente fala com os clientes? Olha, gente, vocês querem usar um sistema que captura nota? Quer. A primeira pergunta é, o seu sistema tem essa ferramenta? Então, pronto. Pronto. Por quê? Porque senão vai existir conflito e pode ser que um busque uma nota, outro busque outra. Isso. O critério de seleção disso é da Receita. A gente não consegue ter domínio sobre isso. Um é mais do que o suficiente, né? Então, a gente dá essa orientação e pede para que o pessoal se organize em relação a isso. Então, basicamente, em relação às notas de entrada, é isso. Então, a gente não deve usar mais de um. A gente deve seguir um padrão que é mais do que o suficiente. Aproveitando o seu gancho, trazendo a mesma história sobre a questão da contingência, né? Uhum. Então, a gente precisa também, tanto na entrada como nos cupons, a gente ter uma capacitação que seja suficiente para a gente monitorar o volume de cupom que está em contingência no nosso sistema, certo? Exatamente. Então, porque o que eu observo? A turma de loja, por causa até da atividade, que de fato é muito operária, né? Abrir loja, fechar, limpar, perda, enfim. Isso toma muito tempo e às vezes a gente esquece. Mas é importante a gente sempre estar atento à história da contingência. Eu acho, inclusive, que seria interessante você falar sobre essa história da contingência na linear, sabe? Ia falar, aproveitando aí que você está falando, terminar sua fala e entrar nisso. Porque hoje tem realmente isso, por questões N, né? Pode ser questão de estrutura da loja mesmo, pode ser problema na própria Cefaz, internet, né? Então, existe uma série de questões, que são as nossas em contingência, e algumas acabam gerando rejeição, que vem de novo, cadastro errado, né? Às vezes um NCM que trocou e a pessoa não se atentou que tem que fazer a manutenção dele. Hoje, a gente, no Linear, a gente tem lá o nosso WS, que gerencia isso, né? Que já faz o gerenciamento automático ali desses XMLs. Então, sempre que entra ali em contingência, se essa contingência ela não tiver a ver com um cadastro errado, né? Então, às vezes, um problema é um NCM errado. Então, não adianta o sistema ficar tentando transmitir se a pessoa não corrigiu, né? Porque ele só vai ficar mandando e vai acabar gerando uma rejeição, porque está tentando enviar. Aí a gente precisa de alguém que intervenha, não é isso? Exatamente. Que esteja monitorando e faça o ajuste para poder liberar o cupom. Exatamente. Então, aí vem esse acompanhamento, né? O que é de competência que o sistema consegue fazer, ele vai automaticamente fazer e fazer a transmissão. Deu uma queda na internet, daqui a pouquinho ele tenta transmitir de novo e vai dar certo. Mas existe algumas coisas que é necessário que tenha uma intervenção do usuário mesmo, né? Então, é importante ele acompanhar isso, mesmo que seja uma vez ali na semana ele entrar e ver tudo que tem,
de rejeição, se ele não consegue fazer isso todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana ele entrar ali, ver como é que está esses XMLs, ver como é que está essas contingências, o que foi resolvido, o que não foi, para ele poder não ter um acúmulo disso no final do mês, porque acontece, né? Aí chega lá no dia de gerar um imposto, no dia de trazer a transmissão do SPED, vai ver lá tem um monte de coisas rejeitadas, um monte de XML não transmitido, e ele precisa resolver agora de manhã para transmitir à tarde. Né? Então, aí, obviamente, dependendo do volume de coisas, não vai dar tempo. Né? E acaba não conseguindo pagar em dia o imposto, né? Tem uma série de situações. É isso aí. É justamente sobre esse posicionamento, sabe, Ana, que eu tento reforçar com meus clientes. A gente tem que entender que isso faz parte do negócio. Isso. Faz parte do negócio. Tem que ver se tem cupom em contingência. A secretaria não consegue processar, vira e mexe, tem contingência. Uhum. Passa por caos, não sei se, né, vocês passaram, claro que passaram por isso aí. Sim, contingência para todo lado. Minas Gerais, então, é bem complicado. Minas Gerais cai o web service, assim, com muita frequência. Cai. Então, aí você vira um mês, aí a venda foi 100 e tem 95 emitido em fiscal. E aí? Como que você vai fazer? Né? Aí você chega lá no dia 7 do mês, para poder pagar o imposto lá no dia 8. Dia de apuração, aí faz correndo, e né, nada que faz correndo nesse mundo, né, a chance de errado. A chance de fazer errado é grande. Isso, então, puxando o gancho em relação a essa história da entrada, só para a gente concluir esse assunto, o ideal é que se tenha só um buscador de nota, né? Do linear, eu acho que é mais do que necessário, funciona bem. Sim. E também, associado ao assunto, monitorar essa história da contingência. Isso. Né? Comentando aí sobre o que você falou, não só sobre a questão da contingência, mas da parte fiscal no geral, né? É importante o cliente ter essa atenção, né? De tempo em tempo. Então, ele entrar ali, fazer uma verificação, por exemplo, dos livros, apesar da gente hoje não ter mais obrigatoriedade, né, de imprimir livro, mandar para a Justiça, aquela coisa toda, mas o livro acaba que te ajuda muito, né, a entender o que está acontecendo fiscalmente dentro da empresa. Porque, às vezes, eu tenho ali num mês um imposto X, que é o comum, né, da minha empresa, aí no próximo mês eu tenho o dobro daquilo. Então, alguma coisa pode estar acontecendo de errado. Né? Então, fazer isso periodicamente, durante o mês ali, é legal, porque no final do mês você não tem um acúmulo, né? Você não chega lá no dia de enviar o seu SPED e está tudo errado, as notas estão dando erro no SPED, ou então está tudo com o imposto errado e eu tenho um dia para corrigir. Então, é preciso ter essa atenção em tudo, nas minhas entradas, nas minhas saídas, nos meus cupons em contingência, né? Nos meus impostos, no meu SPED, na hora que eu vou gerar informação, né? Então, isso é essencial. Ana, eu queria trazer outro assunto aqui para tratar contigo, que eu acho que é um calo comum ao supermercadista. O supermercadista, na sua maioria, tá? Isso aqui é uma afirmação. Eles não lançam as perdas de maneira correta. Uhum. O linear controla isso muito bem. Tem uma ferramenta específica para isso, etc, etc. Então, o que isso ocasiona? Você tem uma formação de preço errado, porque você tem um custo errado. Se a gente for trazer a perda no hortifruti, se o supermercadista está precificando isso desconsiderando a perda, ou considerando isso de maneira incorreta, a mais ou a menos, você está precificando errado. Né? Uhum. Isso vale para açougue, isso vale para os frios, né? Isso vale para vários setores, mas principalmente para o hortifruti e para o açougue. Então, eu tenho tido muita dificuldade, não é coisa nova, desde sempre, informar um DRE de maneira correta. Por quê? Porque a perda ela é significativa na última linha do DRE. Isso que eu ia até comentar, porque não só em questão da precificação, mas a própria resultado contábil ali, o resultado da empresa, ela vai ser influenciada diretamente por essas perdas, né? E o ponto-chave é o seguinte, a perda, ela tem que ser considerada na precificação, obviamente. Ok. Porque teoricamente, ela vai fazer parte do custo, né? Porque se eu vendo menos com a mesma quantidade que eu comprei, o custo é maior. Então, o pessoal também, Ana, esquece de emitir as notas de perda. Isso. Como é que eu vou usar isso na contabilidade para baixar o lucro? Uhum. Faz só aquele e não faz a nota. Então, é mais um conselho aqui para quem vai nos assistir. Gente, perda tem que emitir nota.
tem que criar um processo e emitir, eu perdi tanto de batata, eu perdi tanto de cebola. Se você não fizer isso, como é que você vai individualizar o custo para ver se a precificação está correta? Toda vez que a gente fala em contar inventário, controlar a perda, o pessoal parece que tem preguiça de fazer isso. Mas, tem que fazer. Quando você tem perda de batata? É de 20% para frente, laranja, né? O preço que você vai pagar pela sua preguiça lá na frente é alto, né? Porque vai ter uma influência muito grande no seu resultado. Eu acho o seguinte, se você montar um processo, facilita. Se você montar uma rotina, facilita. Então, assim, está muito mais atrelado a como fazer do que fazer. Então, você fala assim, tem que fazer inventário. Meu Deus do céu, dificuldade do pessoal fazer inventário. Mas tem que fazer, porque você tem que ver quanto que perdeu. É dinheiro que a gente está tratando de dinheiro. Eles associam que, às vezes, dá uma quebra de caixa, né, lá no caso de R$10, é menos problema do que fazer o controle de perda na loja. Então, é um conselho que fica. Gente, né, vamos fazer a perda, vamos fazer o controle de perda e vamos pegar o linear e vamos emitir as notas de perda. O sistema faz isso super bem. Faz, tem a perda, fica tudo certinho. Isso, tudo pode ir lançando ali as perdas durante um mês, né? Ou da semana ali, conforme for o controle, né? E aí, no final, automaticamente você consegue ir lá e só importar todas aquelas perdas e fazer a nota fiscal. Né? É simples até para fazer. E aí... né? Então, gente, vamos usar as perdas aí. Perdas no supermercado é um negócio muito importante. Muito importante. Baixa história, influencia o preço. sai DRE certinho, fica tudo lindo. Então, vamos dar uma animada aí, vamos ver se a gente controla. Tem que implementar. Tem que implementar essa prática. A gente tem tutorial, a gente tem suporte, pode contratar treinamento também, que a gente consegue ajudar, né, a fazer isso, a implementar essa prática se a empresa ainda não tem. Porque a emissão de nota em si, né, tirando a parte tributária, que pode ser parametrizada também, então a gente precisa ali de um conhecimento maior, mas a emissão da nota é muito simples, né? Sim. Se eu já tenho um processo ali, a emissão da nota eu só importo o que eu já fiz. E a nota já fica formulada dentro do sistema. Então, é muito, muito simples. E aí, acaba a pessoa perdendo dinheiro por causa de um processo que ela poderia estar implantando ali, que é um negócio muito rápido de ser feito. Né? Eu vou aproveitar para falar sobre microsituações, sabe, Ana? Para a gente tentar poder ser um pouco mais colaborativo para quem vai nos assistir. Outra dor comum também que eu vejo nos supermercadistas. Eles têm dificuldade em fazer conciliação bancária. Gente, conciliação na contabilidade é obrigatório, não é opcional. Sim. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Exemplo de vida real, tá, gente? Eu sempre trago a vida real aqui para a gente poder falar. O dono do supermercado vendeu o carro dele. O carro dele não estava no nome do supermercado. O dinheiro entrou na conta do supermercado. Aí a pessoa está fazendo a conciliação. Lá no domínio você consegue fazer a conciliação. O sinal funciona, né? E tem integrações com alguns sistemas, inclusive, né, Ana? Tem. Funciona ótimo. Aí aparece aquele registro ali, vamos dar um chute aqui, R$40 mil. Aí fica a interrogação. Esse dinheiro veio de onde, né? Ele veio esse dinheiro aqui não podia ter entrado. Então, se eu não estou fazendo conciliação, como é que alguém vai te aconselhar hoje? Esse dinheiro aqui, se existir fiscalização, ele será tributado. Uhum. Ele será tributado. Ou eu estou fazendo uma reforma na minha casa e estou pagando a construtora com dinheiro do supermercado. Aquele dinheiro será tributado se o fisco for fiscalizar. Então, é para isso a importância da conciliação é isso. É a gente alertar com um tempo menor os ajustes que você tem que fazer em relação à movimentação financeira. É um fato muito importante. Exatamente. Aproveitando mais um conselho aqui, TEF. Gente, vamos tentar usar o TEF, né, Ana? O TEF traz uma enormidade de predicados. Facilidade. Número 1, ele acelera a fila. Número 2, não deixa o operador passar o valor errado com o que passou no cupom. É muito melhor. Terceiro, ele já funciona integrado no sistema, então ele amarra o cupom com o cartão. Então, assim, é uma coisa que eu vejo que o pessoal também não usa. Inclusive, né, o pessoal do Linear, não sei qual que é o bloqueio que eles têm em usar TEF, mas vamos tentar usar mais TEF, né? Facilita demais o dia a dia, né? E além do que a gente consegue também fazer conciliação, né, dessas vendas. A gente tem umas parcerias, algumas empresas que a gente tem integração que faz a conciliação dessas vendas, que é importante também, né? Que é o que você citou aí, da conciliação financeira. E essas vendas do TEF, elas fazem parte disso. Eu preciso saber quanto que eu vendi e quanto que eu estou recebendo, né? Da administradora. Então, isso vai ter um impacto grande lá na contabilidade também.
Então, Sim. é preciso ficar atento a isso. E a ferramenta do TEF facilita muito, né? Esses pontos aí que você citou já são mais que suficientes para a pessoa já entender que é preciso. E existe a questão de segurança também, né, Ana? Porque, veja bem, hoje qualquer pessoa, com uma semana, ela tem, pessoa física, em uma semana ela tem uma maquininha de cartão. Então, você não consegue estar na loja toda hora. Uhum. Se o supermercadista falar para mim, eu bato cartão por cartão, cupom a cupom, todo mês. Se ele falar isso para mim, eu vou pagar, tudo bem, você não precisa de TEF. Eu quero que alguém fale isso. Porque a gente já viu o caso de maquininha de cartão que não é da loja trabalhar ali alguns minutos, Olha aí, sabe? é um risco. Claro que há lojas que não usam TEF. Então, existem questões dessa ordem também que a gente precisa trazer para incentivar essa turma a usar o TEF, né? Pois Importante, olha como é perigoso, né? Como é perigoso. Não é isso? Exatamente. E essa conciliação, ela tem que existir em tudo, né, Marcelo? A questão financeira, que vai impactar diretamente na contabilidade também, na hora de fazer a contabilidade, e a questão fiscal também, que é preciso conciliar, né, para poder ter a certeza que os documentos foram escriturados de forma correta. E aí, falando sobre esse assunto, a escrituração incorreta vai impactar onde, né? No SPED. Sim. Então, se o cliente não escriturou corretamente, não fez um cadastro certo, entrou com uma nota errada, saiu com uma nota errada, não corrigiu seus NFCS, ficou tudo em contingência ou rejeição, o SPED não vai sair, né? Sim. O SPED ICMS, o SPED contribuições, não vai sair. Então, hoje a gente tem, principalmente ali no começo do mês, a gente tem um grande fluxo de atendimento em relação ao SPED e, em muitos casos, é por causa da escrituração errada. Sim. Eu vou dar mais uma sugestão aqui. Essa live vai ficar a live da sugestão. A live da sugestão. A gente montou um calendário, eu acho que todo mundo deveria fazer isso, montou um calendário a se cumprir, é uma espécie de organização de processo no supermercado, sabe? O que o operador do sistema tem que fazer ao longo do mês? Então, a gente aconselha que toda sexta-feira ou toda segunda, o operador passe o dia fechando os períodos anteriores, sabe? Olha só. Por quê? É simples, porque na maioria dos estados, o ICMS vence dia 7. Isso. Então, vamos imaginar que o ICMS vença dia 7 numa quarta-feira. Você vai perder a sexta, o sábado e o domingo. Ou seja, você só tem 4 dias para fechar, apurar, gerar SPED, validar, gerar as DAPs, gerar a guia e pagar. Olha, e é muita coisa. É um negócio desumano. É um negócio desumano. Não existe isso. No Sudeste tem muito essa prática. No Norte e no Nordeste, geralmente é dia 20, mas no estado do Sudeste, geralmente é dia 7. Normalmente é no Se começo do mês. você for levando isso durante o mês validado, na semana que o ICMS for vencer, que são 7 dias, teoricamente, você já está com o SPED quase todo validado. Os cadastros já estão corretos, as entradas já estão corretas, os cupons em contingência, teoricamente, serão poucos. Então, você vai dar mais conforto para que a apuração do imposto seja feita de maneira mais assertiva. Isso. Então, a sugestão que fica é essa. Tentar validar pelo menos uma vez por semana, mas montar esse roteiro e cumprir esse roteiro. A gente sabe que é muito serviço, né? A gente tem uma métrica que é mais ou menos de 80 notas por caixa, sabe? Se tem rede, é claro que o volume de notas mexe. Então, o supermercado de 4 caixas tem entre 400 a 500 notas para dar entrada por mês, sabe? A gente sabe que uma pessoa dá conta, mas a gente também sabe que se é um sistema especializado, a velocidade de entrada é outra, é muito mais rápido a entrada e mais assertivo, né? Exatamente. Para você validar isso, geralmente dá mais trabalho do que fazer. Uhum. E outra coisa, quando você valida, você nota o que você errou. Então, se você valida mais, você erra menos para frente. Isso. Né? Então, a gente dá essa sugestão aí. A sugestão agora é essa validação semanal. E muito rica aí a sua sugestão, porque é o que vai fazer a diferença para ele lá no final do mês, né? No começo do mês, na hora de entregar o arquivo, na hora de pagar o imposto. Porque imagina, né? Uma empresa aí, 400 notas por mês, entrando com 400 notas por mês. Se pelo menos metade dessas notas estão erradas no dia que ela tem que enviar o SPED, ela não vai conseguir corrigir. Não né, essas notas fiscais a tempo de transmitir o arquivo ou de apurar o imposto para poder fazer o pagamento. Então,
fazer isso semanalmente, periodicamente, antes de enviar o arquivo, diminui muito o risco de você entregar seu arquivo atrasado, de você gerar uma multa, de você não conseguir pagar o imposto, ou pagar o imposto errado e depois ter que retificar, né? Diminui muito a chance disso acontecer. A gente é muito focado nessa história de imposto, de pagar imposto errado, mas eu costumo dizer, Ana, que a precificação em detrimento disso é pior, sabe? Eu costumo sempre trazer isso, assim como o custo. Eu acredito que agora mudando de novo o assunto, falando sobre custo, o custo geralmente ele é linear, ou seja, a operação da minha loja é 18%. Então, 18% que eu vendo tem que pagar as contas da minha loja, excluindo imposto, né? Então, a formação desse custo é uma coisa também que eu sinto que existe pouca preocupação sobre a manutenção desse custo, sabe? Inclusive, é um trabalho que a gente faz ativamente aqui para, inclusive, clientes que não são nossos. Refazer o custo. Então, entender quanto que isso afeta. Então, como a gente está falando de precificação aqui, quando eu tributo errado, teoricamente eu precifico errado. Se eu tributo errado, eu formo o custo errado. Então, dificilmente eu vou acertar na precificação, né? Exato. E claro que são os demais lançamentos, que eu acho que é uma coisa que a gente poderia falar agora. Os lançamentos que não são notas de revenda. Falando sobre os demais lançamentos, eu também sinto falta de um pouco mais de disciplina em relação a isso, sabe? O que eu estou querendo dizer? É uma nota de um prestador de serviço recorrente, sistema, contabilidade, um serralheiro que veio arrumar a porta, o cara da refrigeração que veio dar manutenção. Quando você fecha janelas temporais, semestrais, anuais, seja que período for, quanto maior, melhor, a gente começa a observar que a loja tem um comportamento padrão de custo. Ou seja, a gente consegue encontrar um percentual ao qual o meu negócio tem, de maneira linear, um custo de comportamento. Quando eu coloco esse custo um pouco para cima ou um pouco para baixo, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou deixando meus produtos mais caros que o necessário ou estou deixando eles mais baratos que o necessário? Por quê? Porque o erro do custo é um erro linear, que joga na cadeia toda, que independe do tributo, né? O tributo vai correr por fora disso. Então, eu entendo que sinto falta que o pessoal do supermercado faça uso do DRE do sistema, sabe? Sim. Porque se eles tiverem os documentos, tiverem todos os documentos aqui, ó, tudo que foi pago ou tudo que foi lançado, e aqui eu tiver o DRE do sistema, eu vou entender se eu estou lançando ou não, se eu estou lançando correto ou não, e se o custo que eu estou usando para a precificação está ficando correto. Então, eu acho que a gente poderia fechar nessa história, sabe? Eu acho que a gente deveria atrelar a essa importância, além do fiscal, o uso disciplinado dessas despesas, sabe? Sim, porque exemplo, vai influenciar no resultado. Eu vou usar como exemplo aqui, que é um erro, assim, franciscano que todo mundo comete. O pessoal esquece de lançar as taxas de cartão na despesa para gerar o DRE. É um erro super comum. Então, eu poderia falar vários outros aqui, mas tem que ter disciplina para a gente formar isso por certinho, entendeu? Exato. Bom conselho. E isso é extremamente importante. A gente tem hoje no sistema a DRE que permite o cliente acompanhar isso periodicamente. E é preciso realmente lançar todas as despesas, né? Porque isso vai influenciar no resultado. E o acompanhamento disso periódico é importantíssimo, porque eu consigo entender ali como que está acontecendo essa variação, como que está acontecendo esses lançamentos, se estão sendo lançados mesmo, né? E a parceria com a contabilidade, né? Ter alguém especialista nisso, que vai te acompanhar, que vai te ajudar a analisar essas questões, é também muito importante, porque você tem um sistema que vai te dar a facilidade de fazer aqueles lançamentos, a facilidade de obter aqueles relatórios, mas você precisa também de imputar informação, né? Sim. E para isso a gente precisa de conhecimento, né? Precisa de pessoas capacitadas, precisa de uma boa contabilidade, de uma contabilidade parceira que vai conseguir te acompanhar ali e te criticar quando é necessário, igual você faz com certeza com todos os clientes que você tem, nas consultorias que você faz. Então, isso é importantíssimo, né? Então, esse conselho fica aí para todo mundo, né? Além de tudo que a gente falou aqui da questão fiscal, porque é extremamente importante, né?
É isso aí. Então, Marcelo, está acabando, né? Infelizmente. Está acabando porque a gente tem o tempo aí, mas foi, assim, muito bom, né? O papo foi muito bom mesmo. Enriquecedor, né? Com certeza. A gente sai sabendo mais do que a gente entrou e a gente espera que isso seja também muito rico para quem vai assistir, para quem está assistindo, né? Na nossa live. E com certeza vai colaborar muito para o dia a dia dos nossos clientes aí, né? Supermercadistas e até de algumas contabilidades também, né? Então, eu quero deixar aqui, por último, né, pedir para você aqui, colocar para a gente aqui, além dessa questão do resultado ali, para o nosso cliente ali ter um fiscal mais assertivo, não cair mais no conto do vigário, não cair mais no erro. O que você acha, assim, qual que é o seu conselho primordial, assim, para a pessoa ter um fiscal fechadinho, assim, redondinho? Perfeito. Eu vou usar o seu sistema para responder, ok? Tentar usar a pré-nota, tentar precificar pela pré-nota, conferir se na precificação, se os tributos estão batendo. Geralmente isso já condena se o cadastro está certo ou está errado. Isso serve de compliance legal, assim, para a gente ver se o nosso produto está certo ou não, em detrimento ao tributário, ao fiscal, que a gente está dizendo, né? O preço geralmente acusa isso. Outra coisa é a pessoa que for usar o sistema, que ela tenha sido capacitada. É importante, é fundamental, porque se ela não for, você pode esperar que vai chegar uma guiazinha separada para a gente pagar isso aí. A gente tem que tentar evitar isso. É bom dar oportunidade, mas tem que capacitar. Lançar as perdas é fundamental, a gente não pode deixar de lançar as perdas. Lançar as despesas, estou tentando fazer um resumo aqui, lançar as despesas para gerar, porque o custo é tão importante quanto o tributo, e o custo é linear, é um erro linear. Então, basicamente é isso. A gente tem que entender que a gente não tem poucos NCMs, então nem são tantos cadastros assim que tem que ver. Então, capacitar, buscar capacitamento e eu acho que se a pessoa seguir esse caminho, a chance de dar certo é quase que absoluta. Exatamente. Maravilha, Marcelo, muito bom. Tá? Obrigada, né, pela sua presença aqui, por esse conhecimento gigantesco que você deixou aqui para a gente. E como que a gente faz para entrar em contato com você, se precisar, né, para conhecer mais sobre o seu trabalho, para entender aí como é que funciona o seu dia a dia, como que a gente consegue achar o Marcelo Faria? Quero agradecer a todo mundo aí, é sempre um prazer estar falando com vocês, né? Vocês são especialistas e, falou especialista, eu já vejo com bons olhos. O sistema de vocês é um sistema extremamente funcional, esse negócio da pré-nota é espetacular. Então, para achar a gente é bem simples, é só entrar no www.contabilidaderiacho.com.br, lá tem todos os nossos contatos, e eu faço um trabalho, a gente vende um serviço aqui pontual, que é a implantação de contabilidade interna dentro do supermercado. O supermercado tem um porte maior, que não dá para ser escritório externo, a gente vende esse serviço, é um serviço que a gente vende ativamente, entrega equipe funcionando e depois que está funcionando a gente vai embora. Então é um negócio que eu queria deixar registrado aqui. Legal isso, legal. Instagram meu, que eu dou palestra, dou curso aí para o pessoal, essa análise de custo, para muitos supermercadistas, o pessoal me chama para conferir se essa precificação está correta ou não. Para me achar é marcelo.riacho lá no Instagram. Basicamente é isso aí, tá? Que bom, Marcelo. Então, gente, siga aí o Marcelo, procura que ele tem muitas dicas aí, muitos conselhos, tem um serviço muito bacana aí também para oferecer. E siga aí se você gostou, né, do nosso vídeo aí, pode curtir, que foi realmente muito bom. A gente tem tempo, né, limitado, então infelizmente a gente tem que terminar, mas é sempre muito bom conversar com você, Marcelo, muito obrigada. E ficamos aí com esse conhecimento. Muito obrigada, gente, e tenha um ótimo dia aí. Prazer foi meu. Um abraço, Ana. Um abraço a todo mundo aí. Tchau. Tchau.